Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje vamos tratar nesse vídeo sobre as interfaces da linguística. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. A partir do momento que a linguística se estabeleceu como uma ciência, ela busca ter essa autonomia em relação às outras áreas do conhecimento. Até então, os estudos da linguagem eles eram ancorados aí na filosofia através da lógica, mas com os estudos que vieram surgindo a partir do século XX, principalmente com a publicação do curso de Linguística Geral de Saussure, instaura-se uma nova ciência, a chamada linguística moderna, uma postura bem definida, com objetivos, metodologias próprias dessa nova área. Mas isso não quer dizer que a linguística, então, é totalmente isolada das demais ciências. Pelo contrário, muitas vezes, a depender do seu foco de estudo, ela vai fazer sim relação com outras áreas do conhecimento para estudar um determinado assunto, um determinado objeto. Então, vamos ver como que se dá essa relação de interface da linguística. Pode-se dizer que há duas faces de relação entre linguística e as demais ciências, a relação de interface, propriamente dita, ou também a relação de proximidade e semelhança. Vamos ver então como que isso se dá. Na relação de interface, a linguística se junta aí com outras ciências que não têm como a linguagem como objeto de estudo, mas faz essa junção para estudar determinado assunto. Por exemplo, a sociologia. O seu objeto de estudo não é a linguagem, mas ela faz parte, se utiliza aí dos conhecimentos da linguística ao estudar a linguagem, pois não há sociedade sem comunicação entre os seus indivíduos. Ou, por exemplo, a psicologia. A psicologia em si estuda o funcionamento da mente, mas a partir desse momento que estuda o funcionamento da mente, ela se utiliza da linguística aí por estudar a linguagem como um processo essencialmente humano. Agora, na relação de proximidade e semelhança, a linguística e outras áreas do conhecimento, como gramática tradicional, filologia e, em menor grau, semiologia, estudam exclusiva e especificamente a linguagem, mas a concepção do que é a linguagem, o seu objeto de estudo, qual que é a metodologia usada, são diferentes entre essas abordagens. Então vamos ver cada uma delas para ficar um pouco mais claro como que se dá essa relação. Então, primeiro delas, vamos falar sobre a semiologia. Por mais complexo que seja caracterizar o que faz parte desse campo da semiologia, comumente ela é caracterizada como a ciência geral dos signos. Dessa forma, a semiologia não se interessa apenas pela linguagem verbal humana. Ela, por exemplo, também se interessa por signos naturais, por exemplo, a fumaça. A fumaça é um signo que, em determinado contexto, pode indicar fogo, pode indicar um churrasco no final de semana, enfim. E também pelos signos culturais, gesto, sinal de trânsito. E a semiologia surgiu a partir das ideias de Saussure, que achava que a semiologia, como a teoria geral aí dos signos, e a linguística seria um ramo da semiologia que estuda especificamente a linguagem verbal humana. Mas, com o desenvolvimento aí dessa área, o que tem visto é um trabalho que está sendo desenvolvido por não linguistas e fortemente na França. Então, ela está se distanciando daquilo que Saussure disse que era, mas a gente sabe, né? Conforme os estudos evoluem, às vezes eles tomam rumos diferentes. E ainda que seja difícil delimitar esses dois campos, tanto da semiologia como da linguística, podemos dizer que a maior diferença entre eles é que enquanto a linguística estuda a linguagem verbal humana, seja oral ou escrita, a semiologia se interessa por todas as formas de linguagem. Um outro ponto de semelhança e proximidade com a linguística é a filologia. Por mais que também seja difícil definir exatamente o que faz parte do campo da filologia, que varia conforme os vários autores e escritores da área, resumidamente pode-se dizer que a filologia é uma ciência, acima de tudo, histórica, enquanto a linguística se interessa pela observação dos fenômenos da linguagem, de seus sistemas e como funciona e
quais que são os aspectos, regras e paradigmas que são comuns, universais a todas as línguas, a esses sistemas e códigos que existem. Outro ponto é que enquanto a filologia se interessa fortemente pelo texto escrito, até porque essa questão histórica de analisar, então pega textos antigos e faz todo um processo deles, a linguística, por mais que não menospreze a linguagem escrita, ela tem uma primazia maior pela linguagem oral. E um também super importante que tem uma proximidade ou não, né? Vamos ver aqui com a linguística, é a gramática tradicional. Para muitos, a gramática tradicional, na verdade, hoje a linguística ela é vista como uma gramática repaginada com novos termos daquela ensinada na escola. Nós sabemos que não é assim. Então vamos ver alguns pontos que deixa claro que não é a mesma coisa. Por favor, tá? Gramática tradicional não é linguística. O primeiro deles é que a gramática tradicional é bem antiga, a sua tradição exatamente vem lá da Grécia, com os estudos lá de Aristóteles e todos aqueles pensadores da época, e tem uma tradição entre filosofia e lógica, e aí perdurou esses estudos até o século XIX, que foi quando começou a surgir os novos estudos da linguagem, com Ferdinand de Saussure, o principal deles, e que nasce a nova ciência, que é a linguística, como conhecemos hoje. Então aí a gente já fica bem claro, a gramática tradicional é bem antiga, tem toda uma tradição filosófica, lógica, e a linguística como conhecemos hoje é do século XX para cá. Então esse é um primeiro ponto muito importante de diferença entre elas. O segundo ponto é a questão do normativo. A gramática tradicional tem esse conceito, essa ideia de estabelecer normas, como que algo deveria ser dito e prescrever exatamente regras para que se use aquela linguagem. Já a linguística, ela se interessa como é dito as coisas, mas não como deveria ser dito, ou seja, ela observa a estrutura e o funcionamento da língua em uso exatamente dos seus falantes e como se dá a relação entre palavras e frases, mas ela não coloca, não, tem que ser dito dessa forma e ponto final. E é importante ressaltar algo que a gente, como linguista, ouve muito, que os linguistas querem matar a gramática, pelo amor de Deus. É importante, então, dizer que os linguistas, eles têm plena consciência, sim, que é importante o estudo dessa norma padrão e que a não aprendizagem dessa norma padrão trará consequências, sim, implicações para o desenvolvimento sociocultural daqueles indivíduos, porque tanto a norma padrão como as variedades, as variações aí que tem da linguagem devem ser, sim, levadas em consideração, tá bom? Mas nós não queremos a morte da gramática, então, por favor, lembre-se disso, ok? E por último, um ponto importante aqui também de gramática e linguística é que, como lá na filologia, a gramática tradicional tem uma primazia, ou seja, ela tem um foco maior no texto escrito, enquanto a linguística tem um foco maior na linguagem oral. Então, dessa forma, a linguística ela entende que a linguagem oral e a linguagem escrita são formas diferentes, distintas de um sistema. Cada uma tem o seu sistema, a sua forma de organização, de planejamento, mas nenhuma é melhor ou pior que a outra. Como vocês podem perceber, exatamente pela natureza complexa do objeto de estudo da linguística, que é a linguagem não é uma coisa tão fácil de definir, é complicado estabelecer um limite entre a linguística e outras ciências e da própria linguística nela mesmo, entre as suas diversas abordagens que variam tanto das tendências como pelos diversos autores e escritores desses vários ramos. Mas fica a dica aí, estude bastante, a linguística ela é uma ciência, muito grande, que tem as suas ramificações e vai de acordo com o seu interesse. Você quer realizar um estudo da linguagem relacionada aqui, à sociedade, variação, à estrutura, como se forma frases, enfim. E a partir disso, você conseguirá ter uma melhor clareza para seguir uma determinada tendência, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se te ajudou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!